Citações. Ok, obrigado. Eu inicio agradecendo a Cíntia, da OAB, que está nos apoiando aí nesse evento. Registro a presença do Dr. Kleber Alberto Lei e da doutora Graziela Marotti, integrantes da Comissão de Perícia da OAB São Bernardo. E fico imensamente feliz de ver aqui a vice-presidente da Comissão de Perícia da OAB São Bernardo do Campo, a doutora Adriana Belintani. E por falar em YouTube, que vocês ouviram falar, a presidente, doutora Mônica, acabou de entrar, muito honrado com a presença de vocês. E por falar em YouTube, eu sugiro a que todos vocês se inscrevam no canal do YouTube da OAB São Bernardo do Campo, que tem aulas maravilhosas lá. Bem como no Instagram da OAB da Comissão de Perícias da OAB São Bernardo, da Comissão de Perícias da OAB São Paulo, que tem um trabalho maravilhoso. Seria muito interessante que todos participassem. Professor, uma perguntinha. Pode abrir para perguntas? Tem algum problema? O senhor prefere que seja no final ou pode ficar livre? O senhor que determina. Não, fica à vontade, pessoal. E pode interromper, não tem problema não. Pode interromper no decorrer da palestra mesmo. Se eu esquecer o que eu estava falando, é só me lembrar. Tá, joia. Pessoal, próximo ao final da palestra, será disponibilizado o link para receber o certificado da palestra. E só vai receber quem preencher esse link agora, durante a palestra. Não adianta entrar em contato com a OAB depois, porque é o próprio sistema que confecciona esse certificado. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do professor Peterson, porque, afinal de contas, todos vieram aqui para ouvir o professor e não a mim, né? Então, vamos lá. Ele é membro da APCOF, Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense, possui experiência de mais de 14 anos em computação, atua como perito judicial pela Justiça do Trabalho, TRT da Primeira Região, Rio de Janeiro, TRT da Terceira Região, Minas Gerais, Justiça Federal, TRF da Segunda Região, que é São Paulo, TRT da 17ª Região, Espírito Santo, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, é pós-graduado em Gestão de Riscos e Cibersegurança, pós-graduado em Banco de Dados, bacharel em Sistemas de Informação, bacharel em Ciências Contábeis, detentor das certificações internacionais pela Microsoft, MCP, MCDST, MCTS e MCITP. Possui cursos de especialização e atualização em diversas áreas da computação forense, documentoscopia e grafoscopia, perícia forense em áudio, identificação humana através da fala, computação forense em Windows e Linux, recuperação de dados, resposta a incidentes forenses em móveis e smartphones, investigação forense na internet, forense em imagem, áudio e vídeo, crimes cibernéticos, palestrante e consultor de tecnologia. Com a palavra, professor Peterson Faria. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ícaro. Primeiramente, agradecer a oportunidade que a Comissão de Perícias da OAB de São Bernardo do Campo propôs, né? Parabenizar cada um aí presente, que acho louvável uma terça-feira estarmos aqui adquirindo um pouco de conhecimento. Espero corresponder às expectativas aí. Vamos tentar. Como o doutor Ícaro comentou, se entenderem que precisa fazer alguma interrupção aí, fiquem à vontade, a gente está aqui sem muitas formalidades. Todo mundo visualizando minha tela direitinho? Doutor Ícaro já me apresentou, então o único destaque aí é a questão que eu, mais recentemente, né, eu fui convidado e estou integrando agora também o IDCyber, que é o Instituto de Defesa Cibernética, é um órgão não governamental, mas a gente faz vários trabalhos no cenário de forense internacional e envolve muito a questão de ataques cibernéticos, que não precisa dispensa comentários estar em alta, né? Sobre minhas qualificações, o doutor já
apresentou aí. Algumas áreas, só para a gente criar aqui uma linha de raciocínio, que eu gosto de atuar, né? Principalmente a área de computação, essa área de áudio, imagem e vídeo, né? Dispositivos móveis, a questão de identificação humana pela voz, que é uma paixão que eu venho desenvolvendo aí, é uma perícia muito interessante. Poucos peritos no Brasil têm se dedicado a essa área. Também a área de contabilidade, documentoscopia e grafoscopia, que são áreas, né, conexas aí. A questão de investigação, inteligência, essa parte de fraudes corporativas, e aí a gente já lida mais com informações mais sigilosas, fraudes internas, que é um outro universo aí. E a questão de investigação patrimonial, sócios ocultos, toda essa área de investigação me atrai bastante. Bom, para a gente alinhar as expectativas, né, o objetivo dessa apresentação, então, é a mudança de paradigma sobre a questão de processos eletrônicos e processos que envolvam evidências digitais, né? Então, meu objetivo, encerrando essa palestra, conseguindo transmitir essa virada de chave para os doutores, eu já me sinto satisfeito. E deixar um alerta, né, uma mensagem geral, que perícia não é ficção de cinema, é sim um ato aí baseado em ciência, né? E quando eu falo de ciência, eu não posso deixar de citar Sir Isaac Newton, onde disse que se vir mais longe, foi por estar apoiado sobre o ombro de gigantes. Então, assim como os doutores, né, quando se afirmam uma determinada tese, se debruçam profundamente em estudos, em material técnico, da mesma forma deve ser a perícia. As nossas afirmações não devem ser especulativas, né, nada de pronúncias de opiniões, sempre pautado em questões técnicas, e para isso a gente precisa fundamentar, né, com experimentos, com comprovações, com teses discutidas. Eu não pretendo ficar muito aqui dissertando, falando quem criou algum tipo de tecnologia ou terminologia. Então, eu já vou iniciar com uma dinâmica. Eu pretendo fazer bem prático. Hoje eu fiz uma discussão com os colegas mais cedo. Eu entendo que a nossa missão enquanto perito é produzir esse tipo de conteúdo, orientar os doutores, né, se não educá-los, né, auxiliá-los nessa educação que eu entendo que a gente teve esse boom, vamos dizer assim, da informatização, uma aceleração das vias digitais, mas, infelizmente, até enquanto atuando como perito, eu ainda vejo algumas questões que faltam muito ainda. Então, um pouco da minha contribuição é nesse compartilhamento de informação. Então, para a gente não entrar numa das brigas mais polêmicas do direito, que é civil e criminal, né, eu trago exemplos que atingem todas as áreas, sejam elas bancárias, e, enfim, os exemplos aqui são adaptáveis, né, para todos os sabores, vamos dizer assim. Então, o raciocínio que eu quero trazer é o seguinte: imagine que você tem um cliente que foi acusado de um homicídio, por exemplo, e aí, só que ele alega que nesse momento do suposto homicídio, ele não está onde disseram que ele estava, né? E aí, como você vai conseguir documentar isso, demonstrar isso, provar isso, né? Então, eu vou fechar o slide aqui, onde eu trouxe na verdade, eu trouxe aqui 3 imagens, né, onde tem supostas 3 evidências, e aí eu faço uma pergunta retórica, né? Qual dessas imagens vocês imaginam que a perícia consegue ou não consegue, né, revelar alguma informação ou auxiliar esse seu cliente, se ele tivesse numa situação onde ele só tivesse essas imagens, ou que essas imagens foram anexadas ao processo como evidências, né, de suposta comprovação de estar ou não estar naquele local, né, como se beneficiar disso, né? Então, como eu citei, né, a pessoa está sendo acusada de estar em um lugar que não estava. Imagina que o máximo que ele tem é uma foto que ao fundo tem uma imagem dessa, né, de um carro que estava estacionado, e ele conseguir demonstrar: olha, tudo que eu tenho é essa foto que a gente tirou do restaurante que eu estava, 40 quilômetros daquele local, e eu estava com os amigos, a gente tirou essa foto antes de ir embora, então eu consigo demonstrar que naquele horário eu estava naquele restaurante, né? Então, será que hoje, com o conhecimento que vocês tinham até antes dessa palestra, esse cliente ele estava bem ou estava, né, complicado?
Então, para fazer aqui uma dinâmica, eu deixei deixando uma ressalva que as interações que eu vou fazer são materiais preparados, né? E que perícia não é apertar um botão, um clique, um passe de mágica. Então, estou utilizando aqui uma ferramenta largamente utilizada na parte de exame de imagens forense, que é conhecido como ImageJ, né? E aí, das 3 imagens aqui, eu vou fazer 2, só para a gente não ocupar muito tempo com essa demonstração. A gente tem aqui essa placa de um veículo, onde ele está numa perspectiva, né, que o nosso olhar não consegue muito identificar aqui. Se fizer um pouco de força, né, visual aqui, está difícil. A gente conseguiria entender algumas letras ou, né, fazer um chute, vamos dizer assim. Então, com a ferramenta, a gente tem como utilizar técnicas aqui, né, de identificação, onde a gente pode, eu vou fazer como se fosse o contorno da placa aqui, sinalizando para a ferramenta essa área onde eu tenho interesse, né? Lembrando que apesar de visual e tudo mais, essa imagem a nível de computação, né, são apenas ausência e presença de energia, né, no seu conceito mais bruto aí, que são os famosos zeros e uns aí da computação, né? Então, existem cálculos matemáticos, algoritmos que são trabalhados nessas imagens quando a gente quer alcançar determinado resultado. Então, o que eu fiz aqui foi desenhar o contorno dessa placa e repetir esse processo, porém na perspectiva em que eu quero obter a informação. E aí, utilizando a ferramenta, com os recursos corretos, né, e os parâmetros conhecidos, como eu falei, essa demonstração foi preparada previamente, eu consigo pedir, então, que ele, como se ele rotacionasse essa imagem, né, para exibir para a gente uma informação que antes estava ilegível, vamos dizer assim. E aí agora eu já tenho uma placa, eu já consigo consultar. E eu deixei aqui, a gente ouve falar muito de metadados, né? Aqui eu tenho um exemplo do que seria o metadado dessa imagem que a gente está visualizando. E um dos metadados que contém nessa imagem, está escrito aqui embaixo, GPS Position, porque foi uma imagem tirada de um celular. Então eu tenho aqui a coordenada latitude e longitude dessa imagem, que eu já vou falar um pouco mais sobre ela, só para eu aproveitar a tela aqui. Eu vou fechar e vou fazer outra imagem aqui, que eu tinha dado de exemplo, que é também muito comum pegar casos onde fotos ou a câmera não acompanha a mesma velocidade do veículo e acaba saindo algumas imagens assim distorcida, borrada, né? Onde a gente não consegue ler o conteúdo dessa placa por causa desse efeito de movimento. Então já existem estudos nesse sentido e a grande dificuldade é a gente entender. Aqui há um deslocamento da placa, né? Então eu tenho aqui, eu posso usar uma ferramenta aqui para tentar mais ou menos fazer uma medição. Então eu tenho aqui uma inclinação, eu tenho uma intensidade do defeito, né? E tenho o tamanho desse deslocamento. E aí quando eu mando, quando eu fiz essa medição, a ferramenta calculou para mim que seria o ângulo, né? A intensidade do ruído e esse tamanho do deslocamento. E aí quando eu aplico tento reverter esse efeito. Praticamente já dá para a gente ler aqui, né? Não sei se está nítido para vocês. N443JJ0. E a gente poderia ainda, se fosse o caso, aplicar... vou usar o automático aqui, que a gente vê, ó, que dá para ir ficando cada vez mais nítido se eu ainda tratar ainda outras questões na foto, como brilho, nitidez, contraste, etc. Só mesmo demonstração aqui, para vocês verem que aparentemente é uma imagem perdida, né? Como a gente tem aqui, bem notório aqui a placa. E aqui a gente consegue consultar radares e N outros recursos, e aí, na nossa didática aqui, identificar se aquela pessoa estava ou não naquele local, né? Então, ainda que essa foto fosse uma prova unilateral para sua defesa, a gente, de posse dessas informações, a gente ainda poderia consultar, seja órgãos, né, oficiais, igual eu falei, os radares, apesar de, além de registrar velocidade de veículos e tudo mais, eles também filmam. Então, a gente teria mais recursos aí para fazer essa defesa, vamos assim dizer. Então, só voltando aqui para a apresentação. Então, na verdade, a pergunta que eu fiz para vocês, qual dessas placas era possíveis reverterem, né? Todas elas, é a resposta. Então, por mais impressionante que seja, né? Essa aqui está mais nítida, né?
porém numa perspectiva que estava bem prejudicada também. Então todas elas são possíveis reverter. E aí eu dei o exemplo do GPS, onde eu conseguiria então plotar essa coordenada utilizando ferramentas aí como Google Maps e Google Earth e tantos outros, né, e ver a exata localização daquela, e a foto também tem data e hora, enfim, teríamos outras evidências aí. E aí talvez não seja tanto cotidiano, e aí eu trouxe um tema que todos os dias eu passo pelo menos com uma ou duas questões dessa, que é a questão de fraudes em contratos, né? Aliás, né, quase não acontece, só em Nárnia, né? Então, assim, imagina que seu cliente recebe um contrato onde ele comenta que esse contrato, apesar de estar demonstrando ali uma suposta assinatura dele, ele fala, não, mas não era esse valor, não tinha essa cláusula aqui, enfim, e infelizmente, às vezes eu até converso com advogados, hoje, infelizmente, o advogado tem que ver se ele acredita ou não no cliente, né? Ainda tem casos que você tem essa linha tênue aí para atravessar. Então, é uma segunda dinâmica aqui que eu vou fazer sobre os PDFs. Eu também deixei preparado aqui um material que é bem tradicional, e aí eu vou fazer um alerta. Eu criei aqui, né, mero laboratório, eu criei um PDF. Só que tá abrindo outra tela aqui. Então eu criei aqui esse documento, onde eu coloquei, né, documento elaborado para fins de palestras e treinamentos, aí coloquei uma frase, força não tem lugar onde o talento se impõe, e coloquei um valor do contrato de R$3.000, certifico da oferta, e o campo aqui para as assinaturas. Então esse é o simulação para fins de palestra, esse é o documento, vamos chamá-lo de original, né? E aí eu fiz esse segundo documento, onde eu assinei digitalmente esse documento. Então tem aqui a minha assinatura digital em um dos campos, o valor de 3.000 é o mesmo documento, porém assinado. E aí eu fiz uma edição desse documento, desse contrato, vamos dizer assim, onde eu troquei, se a gente olhar aqui, colocar no mesmo zoom, ele só altera aqui de 3 para 6.000. E se eu descer, supostamente esse documento ainda está assinado. Então, aqui eu quero chamar a atenção do perigo que é, em processos, vocês aceitarem, sem impugnação, documentos, ou pelo menos sem verificação. É muito comum, né? No PJE, às vezes a pessoa tira as fotos lá com CanScan, ou seja, começa a digitalizar documentos que são físicos, aí sobe isso pro processo. Será que isso não sofreu antes de subir o processo alguma manipulação? Então, eu vou começar a chamar a atenção para esse caso aqui. Então, aqui um documento supostamente assinado, onde eu assinei um de 3.000 e aparece um contrato de 6. E assim, um mero exemplo, poderia ter N alterações aqui. E por último aqui, esse mesmo documento, eu fiz... um erro assim, clássico, eu espero que todos aqui, a partir de hoje, se atentem a isso. A maioria dos computadores, vamos dizer assim, por configurações padrão, quando você abre um PDF, ele costuma abrir como uma aba do seu navegador. Por exemplo, estou lá no PJE, cliquei para ler uma determinada petição. Aí o navegador abre uma aba no navegador exibindo esse PDF. E aí, às vezes, não se tem atenção que tem um botãozinho ali para fazer o download desse PDF. E às vezes, por costume, a pessoa vem ali e clica na impressora, né? E escolhe essa opção aqui, ó, Windows Print to PDF, né? Ou seja, ele está mandando como se fosse o PDF que eu estou assistindo, que eu estou visualizando, eu imprimir nessa impressora que gera um outro PDF. E aí a gente vai ver os efeitos práticos disso, que aparentemente antes não, né? É a mesma coisa, gerei o PDF, está aqui, salvei, né, em outro local. Então, eu fiz o comparativo aqui, a apresentação. Então, eu tenho o meu PDF original, onde eu consigo identificar o autor que assinou, a ferramenta que foi utilizada, porque eu usei o Word convertendo ele para PDF, então ele me mostra que foi o Word que fabricou esse PDF. E eu tenho uma assinatura digital aqui, onde eu tenho, né, a pessoa, onde não pode ter a questão do não repúdio, né, que é a pessoa negar que assinou aquele documento. Então, cuidado ao emprestarem token para pessoas ou comentar a senha com alguém.
né? Porque se um documento aparece digitalmente assinado por você, ainda que você, né, seja através de um procurador ou algo do tipo, para todos os efeitos, foi você que assinou. E você não pode recusar aquela assinatura. Né? Então, o original, a gente tem essas informações, data de criação e modificação do arquivo, a gente percebe, né, como eu criei ele no Word, alguns segundos depois eu assinei, então ele aparece essa modificação, que é a inclusão da assinatura digital no documento. Então, é uma modificação lícita, né, válida. Então, a gente percebe que, quando eu comparo com aquele que eu editei, que eu troquei o valor de 3.000 para 6.000, a gente percebe, comparando aqui, né, de vermelho com verde, que há uma modificação. Alguns segundos depois, no meu exemplo aqui didático, né, o PDF que estava assinado, ele foi modificado. Então, a gente tem a data de modificação divergindo da data da assinatura, e a gente tem, quando utilizando ferramentas, né, próprias para isso, a gente percebe que tem sim uma assinatura, mas a gente tem um alerta que um determinado campo sofreu uma alteração posterior à assinatura. Então, a assinatura digital, inclusive, serve para isso, não só para garantir autoria, né, autenticidade, mas também integridade do arquivo. Então, a gente tem essa questão no PDF modificado, apesar de visualmente estar assinado, e ele está assinado, mas em outras verificações a gente percebe que constam alterações posteriores àquela assinatura. E o pior de todos, a questão quando você manda imprimir em PDF, o que está acontecendo? Ele remove a assinatura, então nem aquela menção de estava assinado e foi modificado depois, isso não aparece. Então a assinatura fica só visual no documento, ela de fato digitalmente ela não existe mais, que foi gerado um PDF novo e esse novo não foi assinado, a assinatura automaticamente ela, como se ela se auto-excluísse do documento. Então eu percebo que tem um título que não tinha essa propriedade antes nos outros arquivos, e esse título estava escrito 3 editado 6K, porque é o nome que eu tinha dado. Ele perde a referência do autor, então eu não sei mais quem tinha produzido esse documento. E o meu software, que antes era o Word, ele passa a ser esse Microsoft Print to PDF, porque eu estava visualizando um PDF e mandei imprimir ele nessa impressora que gera um outro PDF, é um novo arquivo, sem vínculo com o anterior. E eu ainda perco algumas outras propriedades, né, igual eu falei, assinatura, criador e autor, e ganho esse título aqui que não me ajuda tanto. E com análises com ferramentas apropriadas, eu consigo, inclusive, se esse PDF sofreu outras incrementações, né, de informações. Então, aqui é só meramente ilustrativo, que a gente, quando está periciando, eu consigo ver que esse PDF ele tinha toda uma tabela, toda uma referência, um conteúdo, e foi acrescido um novo conteúdo a ele. Então, pode ter sido inserido uma assinatura, inseriu uma data, inseriu um valor que não tinha, enfim, N aplicações aí. Então, eu pretendo dar uma passada geral em casos e recursos, né, na área de perícia digital. A gente tem um caso real aí, que foi bem famoso aí, emblemático, não sei se todos acompanharam, da perícia no caso do Johnny Depp, né, que é um ator famoso aí da perícia, da perícia da franquia Piratas do Caribe, né, onde a ex-esposa dele acusava ele de agressão doméstica. E aí foi nomeado um perito para o caso, e aí ele conseguiu identificar que as fotos foram manipuladas. E aí saíram as notícias que ela, usaram o termo Photoshop, um termo generalista aí. E aí ela foi acusada de photoshopar as imagens. E aí a gente percebe, similar àquele software que eu mostrei, onde a gente identificou o GPS, aqui ele identificou que a foto foi produzida por um software chamado Fotos 3.0, que é onde ela acrescentou essas fotos e é onde ela fez escurecimentos simulando hematomas. E aí, com isso, foi demonstrado que ela fez essa fraude. Aqui, para demonstrar, né, a gente tem, infelizmente, aí, muitos casos de contratos consignados e outras fraudes, para mostrar que é possível, às vezes, você achar que está inutilizando uma determinada assinatura, descartando documentos aí de qualquer forma, e saber que essa assinatura pode estar sendo reaproveitada depois aí, né, uma assinatura, e aí vai se fazer depois uma perícia e vai dizer que a assinatura é sua. Então, a gente tem que ter, tudo tem que ter um contexto, tem que ter, é bem complexa essa questão aqui. Através de processamento de imagens, a gente poderia identificar, por exemplo, nessa imagem, que esse disquete foi inserido, né, na imagem, então percebe aqui um destaque, utilizando um recurso de erro level, que é chamado, né, na perícia de imagens,
que esse objeto ele se destaca porque ele não pertencia originalmente à imagem. Outro caso que eu trago também, bem do cotidiano, é o envio para o WhatsApp. Então, hoje, dificilmente agora o cliente leva alguma coisa no escritório, né? Tira foto, envia, e manda documento, áudio, tudo hoje por WhatsApp, né? E aí, para comentar que, principalmente fotos e vídeos, como o nosso olho humano, ele capta geralmente de 7 a 10 milhões de cores, essas fotos têm, assim, 30, 300, dependendo da câmera do celular, milhões de cores. E se meu olho não vai enxergar essa variação de cores tão grande, né? Eu até costumo brincar que só se você tiver um cachorro ou uma coruja para assistir, às vezes, até televisão com você, né? Para usar todo o recurso aí que os aparelhos hoje têm. Então, o que acontece? Quando eu envio uma foto pelo WhatsApp, o WhatsApp sabe que o seu celular tem uma tela menor, uma tela limitada, e o ser humano que vai assistir aquilo ali não está captando todas as cores que tem naquela foto. Então, para melhorar o tráfego da rede e outras questões também de compactação, dinamismo, etc., ele extrai várias informações dessa imagem antes de reencaminhar para o outro usuário. Então, isso vai acontecer, essa compressão dos dados, né? Automaticamente você vai ter uma violação, não deixa de ser, dependendo do caso, de cadeia de custódia, porque eu estou alterando a foto original antes de transmitir, então não estou te enviando a foto original. Então a gente vai ter assim uma violação de preservação de evidência. Assinatura do arquivo, ou seja, eu tenho uma foto que eu tirei ontem, sei lá, tive uma batida de trânsito, estou tirando a foto aqui, porque amanhã eu vou mandar para o Dr. Ícaro processar o colega e recuperar meus danos aqui. Quando eu envio a foto por WhatsApp amanhã, a data que vai ficar no arquivo é a de amanhã. Então você imagina você fazer uma petição, dizer que um acidente aconteceu num determinado dia, e está aqui a prova, e depois ela é periciada, vai demonstrar que a data é diferente do que você está afirmando. Então, no mínimo, a pessoa vai pensar talvez que foi uma manipulação, e a defesa poderia alegar isso. Então, há várias supressões também de metadados, quando você envia pelo WhatsApp uma determinada imagem, como a geolocalização, que eu imaginei. Então, se aquela foto do carro eu tivesse tirado, encaminhado pelo WhatsApp, o meu advogado não teria acesso a essa coordenada de GPS, que me ajudaria muito, dependendo do caso. E aqui o famoso hash, só para demonstrar, né? Eu fiz uma simulação aqui, enviei uma foto para o WhatsApp para mostrar, fazer o comparativo. Então, a foto original, ela tinha 17 itens de metadados, e ao chegar no WhatsApp do destino, né, só chegou 23 metadados. Então, assim, menos de um terço, né? E aqui o hash só para mostrar que o mínimo bit, né, que mudaria aí na imagem, é como uma chave totalmente diferente, né? Que para a gente faz muita diferença. Então, Tito Bernardi levantou a mão, pode perguntar, Tito. Doutor, eu tenho essa preocupação com o WhatsApp, e o melhor seria o envio por e-mail, por exemplo, nesses casos aí da batida do trânsito, né, que eu tenho dito para alguns clientes, não me enviem por WhatsApp, porque às vezes ele não chega nítido, o WhatsApp depois faz um backup, aquela imagem some, enfim, sempre problemático. O e-mail seria mais seguro para o envio desse tipo de arquivo? Você pode sim enviar por e-mail. Você poderia, num excesso de zelo, pedir para ele, às vezes, fazer um zip, né, compactar aquela imagem antes de enviar. E pelo WhatsApp tem um recurso de enviar como arquivo, em vez de enviar como foto. Aí essa imagem não é compactada, e ela também, dependendo do celular, não é reproduzível diretamente no celular. Você teria que fazer tipo download dela para depois abrir. Então é mais uma forma de preservação. O problema é que quando a gente pede e depender da expertise do cliente de fazer. Então, às vezes, a gente vai no que é mais seguro aí, né? Então, por e-mail, como não sofre essas compactações ainda, seria mais interessante, sim. Certo. E o e-mail está presente até no celular, né? Quer dizer, não tem grande dificuldade tecnológica. Ok, obrigado, doutor. E nada no e-mail você gera, querendo ou não, uma cadeiazinha de custódia, porque já aconteceu casos de advogados, situações parecidas dessas, né, anexarem provas e depois responder até por má fé. Então, você tem pelo menos demonstra, tipo, data e hora, qual e-mail que te enviou, que o cliente realmente te enviou, né?
E no WhatsApp você vai ter que botar o clássico print aí, que é polêmico, né? Certo. Tem um outro colega respondendo aqui, Rafaela, quando se trata de clonagem de placa de veículo. Então, Rafaela, se a placa for idêntica, tem que torcer para o veículo ter a característica diferente na consulta, né? Por exemplo, se eu clono um Fusca para um Saveiro, gente, eu sou meio antigo e não entendo muito de carro, não, então meus exemplos vão ser meio dinossauros aí. Então, se você está usando a mesma placa num Fusca e num Saveiro, então, assim, quando você consultar a placa, vai ver que não é aquela placa, né? Eu não sei se foi esse o objetivo da pergunta. Qualquer dúvida, reformula, por favor. E a Gabriela perguntou se é possível verificar a informação no PDF que está no processo, as informações não se perdem. Então, Gabriele, como a gente comentou no começo, eu atuo em vários estados. Tem lugar que é PROC, São Paulo é SAGE, em Minas é PJE, infelizmente vai migrar. Então, cada local tem um sistema diferente. O que eu já percebi é que o ESAGE, ele realmente ele altera esse arquivo antes de subir para o processo. Ele bota a tarja do tribunal e não te dá a opção de baixar o arquivo original. Em Minas, existe um botão de download que eu baixo sem o timbre do tribunal, e vários testes que nós fizemos, ele vem realmente o arquivo original que foi subido antes de incluir a assinatura digital. E aí, então, fica a dica de sempre pedir que seja encaminhado para o e-mail, ou do advogado, ou do assistente técnico, né? E aí eu sempre uso o termo, eu solicito o original. O que eu vou receber, eu vou considerar que é o seu original. Então, se você me envia um arquivo que eu percebo após análise que não é original, eu vou pressupor que o seu original já está manipulado já de origem, né? O Stanley perguntou, no caso de documentos enviados para o WhatsApp, perde metadados, criou assinatura. Então, PDF, eu fiz até um teste recente, o PDF não tem essa perda de metadados. A gente fez até um teste com assinatura digital, e com esse exemplo da impressora do Windows e tudo mais, no PDF não é alterado, a gente só percebeu essa alteração em fotos e vídeos. Tá bom? E se alguém... Depois vocês levantam a mão aí de novo, vou dar sequência aqui, senão nós vamos até 10 horas. Então, assim, como eu falei de WhatsApp, né, não tem como deixar de falar, o clássico polêmico aí, o print, né? A gente já tem até um vídeo que eu publiquei no Instagram, falando sobre aquela polêmica que aconteceu, me fugiu agora o nome do doutor, que mostrou na audiência, né, alterando o WhatsApp lá em tempo real, e aí eu fiz o vídeo demonstrando como isso é feito e como é fácil fazer, né? Até assim, um vídeo que eu pensei 2 vezes antes de divulgar, mas eu acho que não adianta velar alguns temas se tem uma parte que está usufruindo desse benefício, seja para falsificações, né, seja para trabalho. Então, eu acho que quanto mais popularizar, menos golpes talvez a gente cairia e menos a gente vai aceitar, pelo que a gente está vendo aqui, né, alguns documentos que deveriam estar sendo apresentados de forma digital e estão sendo apresentados de outras formas, né? Até no idioma dos doutores, né, a questão de uma evidência está sendo apresentada como um resultado, né, e não como, de fato, uma evidência. Então, a questão do print, né, que a gente percebe que reconhecer um print hoje, com os recursos computacionais, né, e facilidades e ferramentas e tudo mais que nós temos, somente se você der esse benefício, né, de afastar essa presunção de manipulação dessa imagem, porque você não tem garantia nenhuma que aquilo ali é real. Tem ferramentas avançadíssimas, né, de replicar telas, de fazer alterações. Tem esses casos, né, que a gente divulgou do vídeo aí, a gente consegue fazer alteração em tempo real, enfim. Então, essa questão do print também é bem complicado para a nossa atualidade aí. Aqui eu trago um exemplo, apesar de ser uma carta, né, que envolveria a questão de perícia de grafoscopia, documentoscopia, eu até faço um adendo aqui. A gente tem uma colega aqui até que é de São Bernardo do Campo, que é a Rita Mendonça. Depois eu vou passar o contato para o Ítalo e fazer um convite para ela fazer uma palestra específica de grafoscopia e documentoscopia para vocês. E aí eu vou me limitar em algumas análises aqui. Essa carta é muito significativa para a gente. Foi uma assistência técnica que eu fiz, onde o clássico, né, pais separados, onde começa a alienação parental com a criança. E aí, supostamente, eu atuei nesse caso aqui na defesa, eu fui contratado como assistente técnico da defesa, e onde teria
esse pai supostamente pediu que a menina escrevesse essa carta onde ela relataria um suposto abuso, né? Que hoje praticamente é estupro de vulnerável, né? De acordo com as alterações. Então, ela escreve essa carta e no final assina "Bom dia, pai", como se ela tivesse deixado essa carta na manhã para o pai, porque estava com vergonha de falar e tal, enfim. E aí, como fazer essa defesa, né? Uma carta que, de fato, foi do punho da garota, como dizer que não escreveu, que essa carta não tem algum tipo de validade, né? Como desmentir isso, enfim. E aí, ao fazer as análises, a gente descobriu aqui vários elementos na carta, por exemplo, o uso de aspas, palavras com grifos para chamar a atenção, como que a palavra íntima, de parte íntima, a palavra tesão grifada, tem uma barra separando a oração. Acho que nem eu sei como utilizar uma barra para separar uma oração, brincadeiras à parte, mas assim, percebe que ela escreveu nuca, depois corrigiu, botou um N de nunca, né? Tem várias palavras flutuantes, ou seja, essa carta passou por uma revisão, e a gente percebe aqui na direita uma quebra do comportamento de pauta, né? A gente pressupõe, assim, eu não estou falando afirmações técnicas, né? Estou só narrando a história. Ao primeiro olhar, você indica que ela é destra, e a mão dela, ao estar apoiada aqui e chegar ao final da folha, ela quebra a linha e continua escrevendo, e ela repete esse comportamento em toda a carta, exceto nessas últimas 3 linhas, que a gente já vai falar sobre elas. Então tem vários esses elementos gráficos, e aí você fala assim, mas você está falando de uma carta, de um manuscrito, e nós estamos falando sobre perícia digital? Pois então, para mostrar como a perícia digital se conecta com várias outras áreas, né? Então a gente fez uma pesquisa, existe um site chamado, né, Base Nacional Comum Curricular, que é do governo federal, onde ele dita o que as escolas precisam ensinar pelos períodos letivos. Então, essa menina era uma aluna do 4º ano, e a gente vai lembrar agora, né, relembrar aí, reavivar a memória, que a gente aprende primeiro os diálogos através de travessão, que é mais simples, né? E depois a gente aprende que os diálogos são utilizados entre aspas. Então a gente percebe aqui que no 4º ano, que é onde ela estava aprendendo diálogos com travessão. E aí uma grande ressalva, a gente estava em tempos de pandemia nesse período. Então a gente sabe que os colégios, os professores, ninguém estava preparado para isso, foi um caos total, aulas online, os professores gerenciar uma turma que mal presencial a gente consegue, né? Enfim. E a gente demonstrou que ela só aprenderia, se aprendesse, utilização de aspas no ano seguinte. Então, assim, com toda a dificuldade de pandemia, letivo, aulas atrasadas e tudo mais, como que ela tinha domínio da utilização de colocar trechos de diálogos entre aspas, sendo que, de acordo, né, com fundamentação aqui federal, ela sequer aprendeu a utilização do uso de aspas ainda. Então, começa a tirar um pouco essa credibilidade da carta, que teria sido espontânea, né? E aí, o último parágrafo que eu comentei, onde acontece aquela quebra de pauta, a gente percebe que essa carta foi escrita em 3 momentos, onde ela tinha terminado de escrever a carta, escreveu então "Bom dia, pai", porém, ou foi solicitado, ou alguma coisa aconteceu, que ela voltou e inseriu o último parágrafo. Como o último parágrafo era tão sem sentido aos demais, foi feita uma barra para poder, né, fazer uma quebra de oração, e perceba que a palavra cosquinha, que ela escreve por último, ela escreveu ela fora da pauta, escreveu como se fosse flutuante, vamos dizer assim, né, na metade da pauta. Por quê? Porque o "bom dia" já estava escrito quando ela teve que forçar a letra dela para caber naquele espaço ali e escrever essa última frase, que às vezes o pai revisou a carta e falou assim, não, escreve mais isso. E ela voltou e escreveu de punho dela. Então, né, só para ilustrar, assim, mostrar o quanto de... a gente tinha uma imagem que, assim, né, uma carta de próprio punho da menina, e agora o que eu faço? Não tenho recurso. Então, você vê o quanto de riqueza de detalhes a gente tem, né, através da perícia e um documento até então. E aí a gente tem a confirmação, como eu falei muito de ciência, né, dessa questão científica, a gente tem a 3ª lei do grafismo, que ela diz que a pessoa, ao tentar modificar a sua escrita natural, ela vai imprimir algum tipo de anomalia ali, que vai expressar o esforço que ela teve de alterar o seu natural. Então, no nosso caso ali, aquela quebra de pauta,
aquela letra exprimida, flutuante, isso tudo é o esforço dela sair do natural dela e escrever algo que às vezes com pressa, né, enfim, e algo que ela não escreveu de forma espontânea. E aí, só para finalizar, como eu falei, tendo a Rita aí, conterrânea de vocês, eu não ouso aprofundar nesse tema, mas para demonstrar, né, que às vezes a gente acha que a assinatura é só bater o olho, fazer um cara crachá, né? Então a gente percebe que às vezes uma mesma escrita que uma pessoa, né, sem técnica, graças a Deus, de fazer a fraude, fez ela no mesmo momento, sem tirar a caneta do papel, num movimento único. A gente percebe que com análise essa escrita original, na verdade, ela seria em 3 movimentos. E a gente percebe também que tem, por exemplo, a inclinação, a gente percebe que é diferente. E assim, a gente tem mais de 30 elementos aqui de técnicas. Eu fiz só um exemplo bem básico aqui também para não orientar, ainda mais que o vídeo vai ficar no YouTube, enfim. Então, assim, de você ver técnicas avançadas, né? No caso aqui, tem uma área toda específica dedicada à ciência da escrita, né? E a gente aprende nos estudos que quem escreve é o cérebro, não é a mão. Então, a gente tem N casos aí de pessoas que às vezes perdem um membro ou algo do tipo, e com o tempo, com a prática, a letra, às vezes a pessoa com o pé escreve com a letra idêntica ao que ela tinha antes. Porque, na verdade, é apenas um recurso ali de escrita, né? O que escreve mesmo é o cérebro, é a mente, né? Então, dando uma passada, deixa eu só ver aqui, mandaram, acho que pergunta. Sim, eu me limitei aqui à questão da grafoscopia, mas por envolver criança, aí tem Ministério Público, psicólogo, pedagogo, tem toda uma situação, né? E... deixa eu ver, acho que é isso. Se eu não respondi, me corrige. Detalhe, mas eu não entendi, Janaína, com esses detalhes, mas aplicaria ao pedido de demissão a punho com um rascunho. Eu não entendi a pergunta, Janaína, se você puder reformular aí. O Peter, posso falar então? Sim, à vontade. Tá. Você aplicou com relação à criança, que é mais fácil, inclusive, no sentido da escolaridade dela. Mas, por exemplo, um funcionário que a empresa exige que ele faça o pedido de demissão a próprio punho. Só que, geralmente, o funcionário não sabe nem escrever o nome. Então, na realidade, ele está praticamente copiando aquele modelo que a empresa apresentou para ele. Também poderia aplicar ou nunca viu nesse sentido, assim, vamos dizer? Sim. A gente pega muito caso disso, né? Que às vezes a pessoa é lavrador, tem muita gente que ela não está escrevendo o nome, ela está desenhando o nome. E aí tem uma série de técnicas que a gente utiliza, a gente faz, quando a pessoa sabe escrever, a gente faz redação, depende do caso específico. A gente faz técnicas, até mesmo para saber se a pessoa não está tentando enganar o perito. Então, a gente tem várias técnicas que a gente faz, que acho que eu tenho que limitar a não falar, mas sobre isso, sobre saber se a pessoa não está fazendo o que a gente fala até de autofalsificação, enfim, N situações, né? A gente tem um caso muito emblemático, que um colega comenta que pediram para o funcionário assinar a demissão, e aí na hora de assinar a demissão ele escreve um xingamento, e aí depois teve a perícia sobre isso, e aí ficou essa discussão se foi ele ou não que escreveu, enfim. Então tem sim, igual eu comentei, é uma área bem extensa, tem vários livros, inclusive a Rita que eu comentei, dando spoiler aqui, ela fez até um estudo sobre gêmeos, a similaridade da escrita entre gêmeos, que já teve um caso de um irmão assinar para o outro, ou fazer um concurso para o outro, e aí ela tem um estudo, ela publicou um artigo num congresso, e aí eu vou deixar só o gostinho de quero mais para forçar o Ícaro a convidar a Rita para uma palestra exclusiva para vocês sobre esse assunto que é bem extenso. Tá? Mas tem sim, a gente tem técnicas das duas questões. A pessoa não sabe escrever e a gente conseguir extrair elementos dela para comparar a escrita ou não. A Rita está aí no chat. E tem também a questão da gente saber que a pessoa não está tentando te enganar, porque às vezes foi realmente a pessoa que escreveu, e aí depois na hora da perícia ela tentar modificar a letra para dar divergência, né? Então tem várias técnicas e procedimentos que a gente realiza assim para evitar isso. Acho que é isso aí. Então, dando um exemplo aqui de um caso em que a perícia auxiliou, né? Uma pessoa que estava condenada já a 5 anos de reclusão,
e uma diferença de quase 30 centímetros em relação ao verdadeiro autor, e aí só com o tempo depois a questão de preclusão de provas, né? Então, assim, quando começa a se descobrir novos recursos, pode-se fazer essa revisão criminal, né? E aí quem sou eu, advogado não criminalista, falar sobre isso. Mas, então, assim, quando se descobriram novas tecnologias, igual agora, vocês estão vendo novos recursos aqui, e pode ser que, né, alguns casos possam ser revistos com outro olhar. Então, nesse caso aqui, uma pessoa, né, foi inocentada depois de 5 anos, e aí como que a gente consegue, né, identificar essa questão de altura? A gente tem um exemplo aqui de um caso que aconteceu na Paraíba, eu auxiliei um colega, a gente tem aqui pessoas desembarcando de um veículo, e aí uma tentativa de homicídio, né? Então a gente consegue, com objetos que tem na cena, fazer, assim, vou explicar sem muitos aprofundamentos técnicos, como se fosse a famosa regra de 3, né? Eu tenho, sei lá, uma arma que tem 30 centímetros, 20 centímetros, então eu sei que a mão dele tem tanto, o braço tem tanto, o corpo tem tanto. Então tem técnicas chamadas de fotogrametria, né? Onde a gente calcula essas medições. Então, ao exemplo aqui, teria como tirar a altura desse indivíduo, né? Baseado em objetos que estão na cena. Então a gente tem um veículo, aí o veículo eu consigo extrair a placa, eu consulto a placa, eu tenho a marca, o modelo e o ano do veículo, eu vou na ficha técnica que está no site do fabricante, eu tenho a altura do veículo, com a altura do veículo eu consigo chegar à altura do cidadão que desembarcou do veículo. Então é um recurso que a gente tem aí para calcular a altura aproximada, e aí a gente tem vários casos aí, né, de exemplos bem grandes aí de diferença de tamanho. A mesma questão, né, um cabeleireiro que também ficou 14 meses preso, e aí com base na localização do celular, ainda que desativado o GPS de vocês, lamento informar, o celular captura movimento, localização de todos nós, às vezes de forma assistida, né? Então, às vezes isso é bom para conseguir demonstrar que a gente estava ou não estava em determinado local. Então, nesse caso aqui, essa localização serviu para inocentar esse cabeleireiro que estava 14 meses preso. E eu falei de pandemia, né? A gente teve esse aumento, apesar dessa matéria ser de 2022, pode-se dobrar isso aí com total tranquilidade, infelizmente. A gente percebeu que com a digitalização, pandemia e tudo mais, a gente percebeu um crescimento muito grande no crime, né? Porque não tem a famosa grave ameaça. Então é muito fácil, eles têm centrais de telemarketing, tem todo um recurso e eles ganham um poder de escala, né? Manda golpe aí para, sei lá, a base de dados que vazou do INSS para 500 mil idosos. 5 mil caem. Então, infelizmente, é como se fosse uma amostragem. Então, e eles ainda não têm, quando vão ser condenados, né, a questão da grave ameaça, porque não houve nada presencial e tudo mais, enfim, e eles têm usado disso. Então, questão de pornografia cresceu 33% em relação a 2021, né, e infelizmente as fraudes aqui estavam 165%, acredito que agora deve estar fácil aí os 300%, né. Então, quando eu estava organizando a palestra nessa época, você vê, tinha 3 dias, tinha saído essa matéria, tipo, era super recente, eu até não tive tempo só de atualizar, mas, enfim, infelizmente é uma notícia ainda atual. E aí, para isso, o que a gente faz, né? Como o doutor Ícaro comentou, eu, além de contabilidade, eu tenho também graduação na área de informática, e aí eu desenvolvi uma ferramenta, onde, ao enviar um suposto comprovante para a pessoa, a gente consegue capturar o IP que esse acesso foi feito, a data e a hora, né, para a gente pedir uma quebra de sigilo, outros dados, no meu caso aqui está mostrando o provedor que eu estava acessando, a cidade, a coordenada de geolocalização, porque eu fiz esse acesso através de um celular, né, mostra informações de navegador, se é um Android, se é um iPhone, o que é, e dependendo, né, de algumas condições, ainda capturou, porque eu estava olhando para o celular na hora que eu cliquei, capturou a fotografia da câmera frontal do meu celular. Então, um recurso, assim, aí eu fiz uma brincadeira, falei, segue o comprovante do Pix. Quando às vezes a pessoa vem querendo dar golpe de Pix, falei, então toma o comprovante. E aí você pega os dados da pessoa, enfim, para poder... E aí, a investigação defensiva, né, que poucos discutem, a questão da advocacia permite esse tipo de coisa. Enfim, dando mais um exemplo aqui, a gente fala muito de OSINT, que seria a pesquisa, né, a consulta em fontes abertas.
né? Esse caso aqui foi um caso também de alienação parental, onde toda vez que saía uma determinação para que a mãe excluísse o perfil de uma criança, né, que a criança nem tem idade para ter perfil de Instagram, enfim, o que ela fazia? Ela renomeava o perfil. Então, quando você ia acessar o perfil pelo nome, o Instagram falava que esse perfil não existia, mas porque você estava tentando fazer um acesso direto ao nome. Só que ela estava toda vez trocando o nome. Então, sei lá, a criança chamava Bento, aí renomeava lá para, sei lá, Bento 13, Bento 1990, Bento qualquer coisa. E toda vez o acesso nessa URL ele era, entre aspas, distinto, né? Então, com isso, ela ficava esquivando a decisão judicial que mandava ela excluir o perfil. E aí, como que a gente chegou nesse caso? Todo perfil, ele tem um identificador único, assim como a gente tem nosso CPF, nosso RG. E aí, eu fiz aqui um teste com o meu. Esse perfil, ele tem esse ID. Então, não importa o nome que o meu perfil tenha, se eu resolver nomear aqui para Perito Peterson Faria, o meu ID continua sendo o mesmo. Então, através desse ID, com as quebras de sigilo, processos de antecipação de prova, enfim, depende do caso, a gente consegue sempre acessar qual perfil está utilizando aquele ID, e com isso a gente conseguir alcance aí, mais assertivo aí das decisões judiciais, seja para exclusões, enfim, às vezes alguma postagem de injúria, enfim. Aqui eu queria mostrar um pouco sobre áudio, que é onde eu comentei que é uma das áreas que eu tenho mais me identificado. Na esquerda, só a título de exemplo, para mostrar assim, né, o quão rico, às vezes, tem de informações, né, em dados, artefatos aí digitais. Então, à esquerda aqui, eu tenho uma gravação de um canal telefônico. Como que eu sei isso? Você percebe que esse começo aqui da faixa do espectrograma, ele tem como se fosse um recuo, ele tem um vão mesmo, né, uma ausência ali de informação. Isso acontece porque o canal telefônico, a questão da nossa audição, dessa transmissão do áudio, como eles sabem que esse início da transmissão o ouvido humano não capta, e o que eles fazem? Eles omitem para tornar o canal, entre aspas, assim, mais leve. Então a gente vê a característica. Eu saberia que isso aqui é uma ligação, né, de um telefone, enfim, não é uma escuta ambiental, às vezes, se alguém fizesse uma informação dessa. E na direita aqui é mostrando um espectrograma também, e a gente percebe uma faixa branca entre um determinado intervalo e outro. Então a gente percebe uma edição, um corte, uma montagem, pode ter sido uma palavra sendo tirada de contexto. Então imagina uma gravação onde diz, eu não matei fulano. Se eu tiro o não, eu matei fulano, né? Então é muito perigoso essa... fora a questão de tirada de contexto, né? A gente já fez experimentos. Você pode ter, às vezes, pessoas que você conversa muito, você pegar vários áudios, e você pega uma palavra no áudio, uma palavra no outro, uma palavra no outro, você monta essa informação, e que se fizer algum, né, dependendo, lógico que o perito vai verificar sempre, deveria, né, verificar sempre a edição antes, mas se eu for fazer um confronto, é a voz de fulano? Só que foi tirada de um contexto, foi feita toda uma montagem, né, tem um termo que eles utilizam de shallow fake agora, sobre isso, que é fazer montagens com dados reais. Então eu pego apresentações que o Ícaro fez na OAB, discurso que ele fez, às vezes audiências em que ele fez júri ou algo do tipo, e eu vou captando a voz dele de fontes reais, depois eu monto uma frase do jeito que eu quiser, porque eu tenho um vasto material da frase dele. 2 colegas levantaram a mão aí. Eu tenho uma questão que eu vi um golpe recente que começou aí nas redes sociais. Até era uma advogada que eu acompanhava e conhecia o trabalho dela. Não sei qual software, se o recurso de inteligência artificial, fizeram uma dublagem, a voz dela perfeita, né, para quem assim, acompanha de longe, e ela dizendo que as pessoas teriam direito a receber um valor de uma indenização do Serasa, que o processo nem começou, na verdade, e que seriam valores altos e tudo mais. Mas o que me chamou a atenção, eu detectei, porque eu conheço a advogada, eu sei que ela só fala sobre família e não estaria falando sobre aquela tese. Mas, assim, a perfeição
sincronismo da boca com as frases, e dá para ver que talvez não tenha sido por meio de frases já gravadas, seja algum recurso que eu não sei como, que ele gera um discurso novo, palavras novas até. É isso. O que seria um software, uma tecnologia? Como é que as pessoas têm acesso a essa tecnologia, né? Existem softwares e é igual você falou assim, não foram frases já gravadas dela. Sim e não, porque esses softwares, assim como inteligência artificial, a parte de estatística, né, você precisa treinar. Então pegaram a voz dela, às vezes ela é uma pessoa ativa no Instagram, tem vários reels e vários conteúdos lá, extraíram esse material, treinaram o software e o software depois ele é capaz de falar como ela, como se ele aprendesse o timbre de voz dela e tudo mais, ele consegue depois replicar e pedir que ela fale o que ele quiser, né? Esse software é acessível assim? É barato hoje em dia? Porque eu vi que isso está proliferando aí. Ainda que não fosse, é acessível, mas ainda que não fosse, eu falei um pouco disso lá atrás, mas a gente precisa ter a consciência do seguinte, o crime, ele tá por conta disso, ele tem tempo, ele tem financiamento e não tem nenhuma trava legal que você tem, por exemplo, eu preciso importar isso, eu tenho alfândega, o quê? Cara, o crime não tem isso. Eles têm, igual eu falei, assim, e falo não é exagero, eles têm central de telemarketing. Mas tem N vídeos na internet, assim, central na Índia, e tudo quanto é lugar, pessoas falando vários idiomas. Você vê que eles ligam para vocês, mensagens e tudo mais de 0800. Então, assim, tem esse investimento. Né? Eles contratam pessoas mesmo de tecnologia para desenvolver ferramentas e tudo isso aí, porque eles têm a mala, né? É o que eu costumo falar, eles têm dinheiro, tem recurso. Aí a doutora Vanessa aí levantou também. Era a mesma pergunta, já foi elucidado, já, obrigada. Beleza. Eu vou mostrar um pouquinho mais sobre voz aqui, falando sobre isso, e aí eu chamo a atenção essa questão que às vezes a gente fala assim, é a voz dela, parece com ela, salvo engano é o próximo slide, ainda não, mas eu vou chegar lá. Aqui só um exemplo, né, tem em cima um oscilograma e embaixo um espectrograma, que, né, para o leigo, olha assim, é só um monte de borrão, mas para ver o quanto de informação tem, né, no áudio. Por exemplo, aqui a gente tem essas faixas mais escuras, está funcionando a minha canetinha, aqui tem uma, aqui tem duas, aqui tem três e aqui tem 4. Então a gente percebe que supostamente é uma voz masculina, porque tem 4 formantes, né, a voz feminina tem 5, por causa do timbre, né, da entonação da voz, e aí a gente tem esse visual. Então, assim, tem várias análises que a gente consegue fazer num arquivo de áudio, é bem profundo, só para dar, assim, uma explanada geral da riqueza de detalhes que é possível extrair. E aqui, sim, onde eu queria chegar, a gente fez um comparativo. Numa experiência que eu fiz, tinha esse colega Renato, e as pessoas falavam assim, não sei se você, às vezes alguém aqui tem um caso parecido, né? De uma pessoa que tem a voz tão parecida com a outra, que se tivesse, por exemplo, vamos supor que seja esse Renato e eu, se a gente tivesse os dois aqui nesse Meet aqui conversando, vocês teriam que ficar olhando para saber quem que estava falando, porque a voz é muito parecida. Então tinha esse Renato, que o pessoal falava que a voz dele era muito igual à minha, e quando ele falava e eu falava, ou quando tinha um áudio dos dois, era difícil saber quem era quem, e a gente fez essa análise pericial. Essa é uma representação matemática da voz de nós dois. Então, nessa época, eu estava até um pouco rouco, aí seriam essas dispersões aqui, né, que aparecem essas bolinhas. E aí a gente percebe assim, por mais que você não saiba ler esse gráfico, mas assim, com um pouco de explicação, dizendo que aqui é o mínimo que o timbre da minha voz alcança, esse aqui é o mínimo da dele, aqui em cima é o máximo, essa linha preta é a média de frequências que a minha voz emite durante a minha fala, né? Então, assim, eu tenho uma representação aqui matemática num Blogspot, que é conhecida essa representação, do quão diferente, né? Se você olhar, é como se fosse quebra-cabeça. Você não consegue encaixar um no outro, é totalmente diferente. E no audível, vamos dizer assim, uma pessoa olhava, nossa, é igualzinha a voz. Então, para a gente mostrar, né, através de ferramentas, através de recursos computacionais,
a diferença que faz uma análise, né, de uma perícia para uma análise assim, meramente auditiva, né, perceptual. E já caminhando para o final aí, para não estourar o tempo, a gente teve o caso, né, que a justiça tentou lá fazer o desbloqueio do celular do agressor da candidata lá, Cristina Krishna, onde ele fez um reset do aparelho e acabou perdendo, na verdade, todas as informações, né? Então, para chamar a atenção que essa questão de cuidado na hora de dar uma evidência que é fundamental para uma questão, para um curioso, né? E aí, deixo aqui a provocação, né? Que costumo dizer que sem advogado não tem justiça, e a gente costuma dizer que sem um perito a gente não se tem a verdade. E foi uma passada geral, assim, em várias perícias, né? Um pouco do que a perícia digital consegue contribuir aí no dia a dia de vocês. Chamar a atenção, como eu falei na questão do objetivo da palestra, né? Será que agora, quando você pegar um extrato bancário que foi fotografado e subiu no processo, você ainda vai aceitar ele da mesma forma? Será que ele não sofreu nenhum tipo de alteração antes, né? Um comprovante de residência e N outros documentos que deveriam ser acautelados de forma digitais e têm sido acautelados de forma analógica. A gente viu o quanto de informação que a gente perde no WhatsApp, né? A série de outras situações que eu demonstrei aqui. Às vezes, igual eu falei, a foto do veículo. Uma coisa é eu tirar a foto e acautelar a foto. Uma coisa é eu tirar a foto, imprimir a foto e botar a cópia da foto. Então, tenham essa consciência de que evidência digital é digital. Evidência analógica é analógica. Então, acho que é isso. É o que eu tinha para contribuir com vocês essa noite. Espero que tenha elucidado aí. E fico à disposição aí, se alguém tiver mais dúvidas. Muito obrigado, professor Peterson. Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa, fazer uma pergunta? Doutora Mônica Silva, muito feliz em vê-la aqui. Muito obrigada, doutor Ícaro. Uma palestrona gigante aí do nosso querido Peterson, sempre nos ensinando. E aí, se eu puder, então, fazer uma perguntinha final. Pois não. Como é que nós, né, o ideal é que a gente possa trabalhar com assistente técnico, mas na impossibilidade do nosso cliente ou do escritório não conseguir fazer essa parceria, como é que a gente se prepara, como é que a advocacia se prepara para fazer minimamente essa diferenciação de provas, além de ouvir as suas palestras? Você tem algum conselho a mais nesse sentido? Então, obrigado aí pelos elogios. Bom, o que eu vejo do cenário geral se o cliente for beneficiário de justiça gratuita, no judiciário vai conseguir, em tese, essa perícia, essa assistência diretamente do judiciário. Se não for, eu recomendaria buscar as associações, como a PECOF, e talvez até outras comissões aí, onde, né, possuem peritos e tudo mais, e constantemente tem pessoas dispostas aí a ajudar. A gente tem um projeto, existe um projeto chamado Marias da Internet, que é um projeto, uma ONG, né, uma organização sem fins lucrativos, onde ela auxilia mulheres que sofreram violência doméstica. E lá tem vários peritos que agem de pro bono, né, voluntário, para poder auxiliar essas mulheres, seja em investigações, seja em apurações, enfim. Então, eu entendo que seja buscar, se o judiciário não for uma opção, buscar essas associações de peritos, que tem várias aí, inclusive a própria PECOF, salvo engano, está terminando de formatar algo nesse sentido também, para popularizar esse trabalho, né? A gente entende, eu sou um ferrenho defensor, quem já assistiu algumas outras lives, alguma coisa minha, sobre a questão de gratuidade e justiça, né? Que o pessoal às vezes reclama muito dos valores, e aí eu sempre trago a reflexão, né? Se fosse, sei lá, uma mãe minha, né? Será que eu não tenho como fazer perícia e saber que ela está lá à mercê, enfim, e aí entra toda uma complexidade aí de gratuidade, de honorários, etc. Mas sabendo que tem sim vários grupos aí, várias associações que fornecem sim ajuda
para essas pessoas, principalmente essas... esqueci o termo agora. Sem condições, né? Fugiu aqui realmente a palavra. Aí alguém mais levantou a mão aí, pode... Que eu acabei me perdendo no chat aqui. Marcelo levantaram a mão. Pode falar, Janaína. Tá mutado, Janaína. Perdão. Primeiramente, agradecer a subseção de São Bernardo do Campo, na pessoa aí do Ícaro, né, que trouxe essa palestra brilhante. Pedir desculpa porque eu só vi 15 minutos depois, espero até que fica gravado, e acredito que ficou realmente para que quem chegou atrasado veja, né? Mas eu tive algumas dúvidas, mas eu achei que fosse demorar mais e acabei não anotando. Mas a questão do print, você sempre bate na questão do print. Mas quando a gente pega e tem a questão do exportar conversa, ela pode corroborar ao print, vamos dizer assim, porque ela não vai estar cortada, ela vai estar completa, embora você não vi se dá para você mexer nela, mas você pode corroborar aquele print junto com aquela exportação de conversa para justamente ter uma sequência lógica daquela conversa para ser fidedigno, embora possa ter essa questão de metadados, assim, enfim, mas para ter uma prova melhor, em vez de você ter que fazer aquela ata notarial, vamos dizer assim. Era uma das perguntas, eu vou tentar relembrar as outras e dar oportunidade para os demais. A questão do print, o WhatsApp é bem polêmico, porque, assim, a gente que conhece determinadas técnicas, a gente sabe que é possível, inclusive, alterar a conversa no próprio aparelho. Então, infelizmente, eu não tenho uma garantia de que isso não foi feito antes dessa preservação. E aí tem uma série de discussões sobre isso. Mas tem também, que o pessoal costuma falar, né? Tem uma teoria no direito, né? A teoria da navalha de Ockham. Quando você tem que fazer algo muito complexo para justificar, geralmente não é aquilo, é o mais óbvio, é o mais simples, que de fato é. Então, assim, eu acho que eu costumo, às vezes, quando as pessoas procuram, assim, eu queria, sei lá, recuperar uma mensagem apagada do WhatsApp para o meu cliente. Às vezes eu faço a seguinte devolutiva: por que você quer recuperar essa mensagem? E aí, às vezes, tem uma outra solução mais simples, talvez. Como eu comentei no começo, uma das áreas que eu mais gosto é essa parte de investigação, de inteligência, né? Às vezes, essa conversa que você está querendo demonstrar que teve ou não teve, às vezes com um relatório de ERB, com alguma quebra de sigilo específica, a gente consiga demonstrar. Porque, assim, você pode fazer ata notarial, exportar conversa, fazer N movimentos, ainda assim serão questionáveis. Então, assim, faça o que dê para fazer dentro dos recursos que você tem, e algo acima disso, às vezes, peticionar o juiz. Estou demonstrando aqui, você ainda tem dúvida? Então vamos quebrar o sigilo aqui, vamos ver se um ligou para o outro, vamos ver se teve... Você lembra que eu falei da posição? Às vezes vai saber que as pessoas estavam juntas naquele dia, ou estavam, enfim. Tem N questões aí que dariam para corroborar com essa sua conversa. Ainda que ela fosse questionável, outros elementos que talvez dessem mais solidez a ela, né? E aí eu não sei se eu tinha respondido 100%. Sim, obrigado. O Sérgio, pode abrir o microfone e perguntar, doutor? Alô, boa noite, Peterson, tudo bem? Boa noite, doutor. Tentando abrir, estou apanhando aqui, na verdade, que os meios digitais, assim, não estão fáceis, assim, para a maioria dos advogados. O que eu queria, na verdade, questionar é que se existiria algum curso, mas eu digo um curso rápido, algo do tipo, assim, em perícia digital. Por quê? Logo que a gente coloca, né, advogado no seu lugar e o perito no seu lugar, você nunca vai abrir mão de um assistente técnico, mas eu acho interessante você entender, não na profundidade como você tem conhecimento da profundidade, mas pelo menos você, quando lidar com o documento, pegar alguma questão, saber do que se trata, saber onde ir, até para depois conseguir fazer um diálogo com o assistente, ou mesmo nos autos, caso você não esteja no momento que o cliente não pode te
vamos dizer assim, patrocinar um assistente, você saber lidar. Então, é interessante saber se existiria um curso de perícia digital, porque hoje o que a gente tem no nosso dia a dia, civil, pelo menos no trabalhista, onde eu atuo, é mais essas questões, são as fotos, é os áudios, é os prints de WhatsApp, até para você poder trazer até uma questão mais técnica, com rigor maior com essas provas, e saber também que ele foi manipulado. Né? Não, perfeito. Brilhante, sim, a pergunta, agradeço. Eu vou enviar no chat aqui um link. Tem um curso da Academia de Forense Digital, que é perito em forense digital, e não é por ser gratuito que esse curso tem algo de introdutório. Então é como o doutor falou, ainda que você não vá executar, você conhecer o que é possível fazer, ou até ter um contato melhor, até para fundamentar, sejam pedidos, sejam esclarecimentos. Então enviei o link aí, e aí eu não sei se é público ali, se é divulgado, eu tenho dúvidas, mas aí pode ir lá, tem um botãozinho de WhatsApp, é só fazer contato com o pessoal lá. Eles têm um curso, tá no site sim. Eu mandei o curso para você ir direto do período digital, né? Nesse curso anterior, onde tem a lista de todos os treinamentos, eles têm um treinamento lá voltado para advogados. Então, assim, é específico de advogados. E também gratuito. Então, assim, você pode ver, às vezes, esse de período digital, pra você ter uma noção de algumas coisas, né? Noção, pode dizer, porque o curso é bem completinho. E esse específico de advogado, bem na realidade do que você comentou aí, né? Como se fosse uma alfabetização geral, né? Dos advogados para lidar com esse momento. Você vai poder dialogar com o seu assistente, você vai poder, às vezes, questionar o próprio perito. Não que você vai sobrepor ao assistente, ao perito, mas você vai saber do que se está. Porque, veja, tem tantas informações que elas são, diria até estranhas do mundo jurídico atual, no ponto de vista do que a gente aprende nas faculdades, do dia a dia de processo, de escrita, que é uma questão técnica, né? E a gente sabe que essa mudança digital no meio jurídico, ela é relativamente recente. Você tem o quê? Uma década? Um pouco mais de uma década que os processos aí se tornaram digitais. Antes a gente estava acostumado no papel. Então, aí você tem uma geração de advogados que começou no digital, mas eu acho que a maioria que está aqui começou no papel, como eu. Então, é legal a gente trazer isso até para crescer, ampliar o conhecimento. Né? E para lembrar que tecnologia, a gente dorme e acorda, tem uma tecnologia nova, então é constante atualização. Então... Isso é um fato. Obrigado, amigo. Nada, à vontade aí. Parabéns aí, sucesso. Obrigado. Doutor Marcelo? Fala, meu irmão. Só passando aqui para parabenizar aí pelo evento, a parceria de sempre, estamos juntos e excelente, como sempre. E não sei se é por cargas d'água do destino, mas eu vou suceder. Dia 2 eu estou aí em São Bernardo do Campo também para dar uma palestra presencial sobre crimes digitais e provas digitais. Aí vou compartilhar um pouco aí com a galera. Abraço aí, irmão. Obrigado aí, doutor. Doutor Marcelo se conheceu por acaso aí e já fizemos alguns trabalhos juntos e tudo mais. Gente boa. Janaína? Desculpa encher de pergunta, Peterson, que nem a Adriana falou, a gente começa a abusar mesmo, porque... Os colegas mais tímidos já chamam a doutora Janaína no WhatsApp, já manda que ela já intermedia aí, ó. Vamos lá. Eu lembrei de uma outra pergunta. Você falou na questão de que mesmo que a gente desligar o GPS, fica ainda a geolocalização, enfim. Calma aí, agora eu esqueci a pergunta. Sim, a gente às vezes está conversando a pessoa está conversando e realmente o celular está ali do lado. A gente sabe que quando você faz pesquisa, enfim, aí de repente aparece lá alguma coisa que você acabou de pesquisar. Mas eu já ouvi 2 pessoas falarem, né, para mim, numa roda de conversa assim, que do nada, não estava mexendo em celular nem nada, simplesmente aquilo que foi conversado naquela roda simplesmente apareceu depois do nada, assim como... Então, isso é possível? Isso realmente é porque, independente se está desligado, algum recurso, realmente isso, a gente está a todo momento sendo vigiado, independente se você está com o celular, só se você tirar a bateria, vamos dizer assim, é só nesse sentido que você não estaria
fornecendo de alguma forma algum dado ou alguma coisa para o mundo virtual, enfim, não sei nem se é isso, essa modo de falar. Perfeito. Não quero criar pânico, mas tem até um documentário na Netflix, que me fugiu o nome, se alguém souber, manda no chat, por favor, que fala sobre isso, essa questão da gente estar sendo monitorado o tempo todo e tudo mais. E aí algumas pessoas vão perguntar, mas eu não autorizei. Quantos softwares a gente não instala no celular que vem aquele termo de licença que você clica eu aceito e você não rolou uma linha ali para ler, né? Então, onde você, na verdade, ali autorizou a compartilhamento para questões de marketing de esse tipo de informação. Então, acontece sim, N vezes, inclusive as pessoas às vezes ficam brincando assim. Esses dias eu estava conversando com uns amigos, a gente marcando uma viagem, e aí falaram assim, olha, mas eu quero pacote com desconto, falando alto perto do celular, porque sabia que depois dessa conversa ia começar a aparecer propaganda de pacotes, de viagens, enfim. Então, tem... um colega mandou aí, ó, o dilema das redes sociais, o Stanley também botou o dilema das redes, que fala sobre isso, né? Inclusive tem a própria webcam, por causa daquele documentário do... Fugiu o nome, só lembro do Glenn, esqueci o nome do outro lá. Daquele espião lá que denunciou a NSA lá. Então, o pessoal tampando webcam com questões físicas, porque apesar dela estar desligada, pode estar capturando imagem, né? Tem toda uma questão, infelizmente, sim. Eu acho que o nome que eu estava lembrando, que eu tentando lembrar, não era dilema das redes, eu acho que é privacidade violada. Lembrando aqui. No Netflix tem um documentário sobre isso. Então é isso, infelizmente sim. Tem softwares que ficam sim monitorando. Inclusive eu já vi vídeos até da Alexa, que não é só quando você fala Alexa que ela começa a gravar sua voz. Tem outros momentos que ela também captura. Inclusive tem histórico disso. Isso tudo ajuda a gente na parte de investigação também. Então, por isso que eu gosto muito. Não sei se eu respondi. Dr. Stanley. Eu não sei se aparece na ordem para mim aqui, mas... Comandante, só passando para agradecer aí a excelente palestra, né? O conteúdo aí bem vasto, né? E queria que o senhor falasse um pouquinho aí da teoria de Locard, né? Justamente que quando a gente comete um crime, né? Sempre deixa algo de si e leva algo do local, né? Mas parabéns aí pela palestra. Show de bola, hein? Tamo junto. Obrigado. Edmond Locard, né, assim, a figura mais icônica que a gente tem aí na forense, né, e ele criou essa teoria que todo contato deixa uma marca, ou seja, se eu estive num local, né, eu deixei um pouco de mim ali e estou levando um pouco daquele local comigo, e a gente usa isso muito nas investigações, né, quando, igual você comentou, né, nessa conversa de WhatsApp que você está tentando preservar, tem a sua evidência ali, mas tem também a do outro. Então, assim, vai ser um Wi-Fi que ele acessou, vai ser, enfim, igual eu falei, ligação telefônica, tem N outras questões, e a gente usa sempre essa máxima, né? Todo contato deixa uma marca, que é o que o Dr. Guzmão comentou aí. Então é isso, sempre entender que se houve uma fraude, se houve qualquer tipo de contato no meio informático, principalmente, vai ter um log, vai ter algum tipo de registro que a gente vai conseguir se amparar ali para poder orientar aí a nossa, seja investigação, seja demonstrar qualquer outra coisa. Doutora Suzana. Oi, tudo bem, Peterson? Mais uma dúvida acerca do que eu estava encontrando aqui no meu trabalho. Um contrato, ele já feito digitalmente, só que ele é assinado por várias partes, 2 testemunhas, contratante, contratado, isso e aquilo. E depois eu recebi a alegação de falsidade de assinatura digital, foi com token. E aí, como eu não estou muito familiarizada, eu vim alegando que, no mínimo, eu não estava lá no dia da assinatura do contrato, mas no mínimo, todos foram assinados pelo menos no mesmo IP, ou no mesmo ambiente. Se uma das partes emprestou o token para o outro, aí já não tem como eu apurar. Mas esse raciocínio é correto também, não é? Se todo mundo está na mesma rede, na mesma IP lá do Wi-Fi, estava todo mundo junto, minimamente, né? Ou pelo menos todos os tokens.
todos os certificados digitais. Seria isso o raciocínio? Ou eu estou viajando? Não, em tese, sim. Só que a gente tem um fenômeno quando a gente fala de IPs, que é o seguinte, só para eu não... Quando eu falo em não me aprofundar, pessoal, é só para não fazer fumaça na cabeça de ninguém, mas se quiser que aprofunde, a gente aprofunda também. Mas o que eu digo assim, existe um recurso. O que acontece? O IP, ele é composto de 4 blocos, né? Quando a gente vê aqueles numerozinhos, a gente tem um número, aí tem um ponto, tem outro número, tem um ponto, tem outro número, então são 4 blocos de números. Para eu não entrar profundamente no detalhe técnico, vamos imaginar que essa variação de número é de 0 a 255, tá? Estou descartando algumas questões informáticas aqui que teriam uma mudança nisso, só para facilitar. Então eu teria, quem lembra de estatística aí do ensino médio aí, eu teria 255 vezes 255, ou seja, 255 a quarta potência, né? Então eu teria, se eu não me engano, 16 milhões e alguma coisa. 4 milhões e alguma coisa. Hoje tem celular, relógio, geladeira, micro-ondas, tudo está na internet hoje, né? Chromecast, enfim, uma infinidade de dispositivos. Mesmo antes disso, já havia uma previsão que esses IPs esgotariam. Se eu tenho um número finito de IPs com muito mais dispositivo, quer dizer, eu fiz a conta rapidamente que daria 4 milhões, nem o Brasil todo não daria, né? Então, os provedores criaram um recurso chamado CGNAT, onde ele compartilha o mesmo IP para um número X de pessoas. Vamos botar lá, 20 pessoas. Então, é um raciocínio sim, porque assim, enquanto perito, a gente tem muita atenção de não fazer uma afirmação que eu não posso demonstrar. Lembra que eu falei da questão científica? Então, assim, dizer que elas estavam na mesma rede é uma hipótese, mas eu não tenho como, assim, eu não estou vendo o processo, não estou vendo as evidências, então eu não tenho como provar. Eles podem estar sim na mesma rede e poderiam ser apenas do mesmo provedor e estar até em casos diferentes, terem o mesmo IP também. Por causa dessa questão do esgotamento do IP, o provedor começou a pegar o mesmo IP e compartilhar entre pessoas. Então, por exemplo, eu já peguei casos de investigação, por exemplo, de pedofilia, que pediram a quebra de sigilo no provedor, deram um IP e o provedor falou, olha, não tem como saber quem é, eu sei que esses 16 aqui estavam ao mesmo tempo conectados com esse mesmo IP. E eram pessoas distintas. Então, assim, se essas pessoas, esses assinantes, por exemplo, podia estar cada um em sua residência, se eles têm o mesmo provedor, há uma chance, ainda que remota, que estava cada um num local distinto, e aí o provedor compartilhando esse mesmo IP entre eles. É uma probabilidade, assim, não é impossível, né? Mas, assim, só para te dar uma segunda opção. Tem essa opção, sim, e aí a gente precisaria de outros elementos para afirmar, olha, estavam todos no mesmo local, e aí eu falei um pouco aqui de coordenada, a gente pode pedir a própria quebra da herb, né, que vem a antena, que eles estavam conectados, enfim, uma série de outros elementos também para corroborar aí com essa sua informação. Mas é uma hipótese, sim, de todos estarem na mesma rede, supostamente estavam no mesmo alcance ali, de um Wi-Fi ou o que for. Não sei se ficou respondido. Ficou bom. Obrigada, viu? Nada. E aí, doutor Sérgio, deixa eu só responder um que está no chat aqui, que eu acho que tem a ver com o IP que eu falei. Se eu pulei alguma pergunta aí, pessoal, você pergunta de novo aí, que eu não tô conseguindo acompanhar o chat, não. A Gabriele falou do IPv6. O IPv6, Gabriele, ele veio para resolver esse problema do esgotamento. Então, o IPv4 tinha essa limitação de 255 vezes 255 vezes 255, e que aí esses 4 milhões virou um número que tem, salvo engano, 13 dígitos de milhões. Então, é um número que eu não sei nem pronunciar. E aí, assim, esse esgotamento ficou esse problema para daqui as novas gerações aí, problema futuro. Então, o IPv6 ele veio substituindo o IPv4, que tinha essa limitação de quantidade, para os provedores não precisarem mais fazer esse compartilhamento de IP, que a Anatel já se pronunciou, que isso daria alguns problemas, enfim. É isso, doutor Sérgio. O Peterson, aproveitando um gancho de uma questão que você falou há pouco aí, sobre aquela questão do Snowden, do CNA americano, que captava áudio e imagem devidamente de celular, de computador, eu queria saber se atualmente os nossos celulares, eles podem captar áudio indevidamente e depois usar isso para fins de propagandas, alguma coisa, porque outro dia eu percebi, eu estava falando de um assunto, foi mais de uma vez,
e depois, numa sequência, começa a me aparecer, quando eu vou no Chrome, alguma coisa, coisas relacionadas àquilo. Eu falei, pô, mas eu não digitei, eu não cliquei na imagem, alguma coisa do tipo. Eu achei super estranho, já umas 2 vezes aconteceu, e eu falei, pô, mas eu achei péssimo, né? Você está no seu celular do lado, o celular não estava usando o celular, estava conversando com outra pessoa de um assunto, aí eu entro depois para fazer uma outra coisa, aí eu vejo lá aquilo que eu falei sendo divulgado. Eu achei que, cara, isso acontece? Então, é o que a Janaína tinha feito uma pergunta parecida, que eu comentei até desse seriado não, um documentário Privacidade Hackeada, e os colegas comentaram sobre o dilema das redes, onde ele mostra, acho que uma questão nos Estados Unidos, que eles faziam coleta de informações a fim de marketing, né? E aí eu comentei que quando a gente acaba instalando alguns aplicativos, principalmente os gratuitos, a gente tem uma máxima que a gente costuma dizer que se o produto é de graça, se o serviço é de graça, o produto é você, né? Então, quando a gente vai, o programinha de graça que converte PDF, o programinha de graça que faz isso, que faz aquilo, e aí naqueles termos de serviço você acaba aceitando esse tipo de coisa e não sabe, entre aspas, né, que você diz que você aceita ali, você fala ali, aceito, sim, aceito, né? E supostamente nesses termos tem até alguns sites que listam quais tem, quais não tem. Eu não vou saber agora só de cabeça, mas eu posso até mandar para o Dr. Ícaro depois. Eu imaginava que existia uma vedação geral para isso, mas pelo visto não. Eu não vou dizer que é uma terra sem lei, mas se você... Mas não é vedação, veio um aceite para você e você aceitou sem ler. Se você não lê a letrinha, vamos dizer assim, a letrinha pequena... Você aceitou usar está conversando aqui com o seu cônjuge, um assunto qualquer, às vezes tem um assunto trivial, aí você entra no seu celular e começa a aparecer assim, publicidade. Eu achei super... Poxa, e a justificativa é que... A justificativa é que é para refinar as suas pesquisas, né? Mas eles acabam utilizando de outras formas também, né? Para fazer na privacidade é absurdo. Pior que eu não faço ideia. Pronto, é isso, eu faço ideia. Olha o celular, pô, desligar o microfone? Não sei. É complicado. Você tinha usado um software no começo, lá que você até virou a foto. Nesses cursos eles ensinam? Tem lá esse... Você mencionou? Geralmente, sim. Achei fantástico. Você pegou a foto e virou assim, achei... Eu estou até elaborando, mas vai demorar um pouquinho ainda, porque o curso é bem extenso. Na Academia de Forense, a gente vai lançar um curso de perícia em imagens. Ano passado vai ter, inclusive, aproveitar para fazer o merchan aí, o evento esse ano. Eu não sei se tem ingresso ainda, mas do FD Summit. Aí, ano passado, eu palestrei sobre perícia em imagens. Aí o pessoal gostou bastante e tudo mais. Aí agora eu estou gravando um conteúdo. Ele é mais voltado assim, mais para peritos, membros das forças de lei, Ministério Público e tudo mais. Só que é igual eu falei. Ainda que você não vá executar, é bom você saber que é possível. Então, assim, antes, às vezes teria uma foto dessa que você tem, né, para auxiliar seu cliente, e você falar, puxa, isso aqui não dá. E agora vocês já têm uma visão de que não, eu acho que dá. E aí vai vir uma segunda confirmação aí, né? Então, o intuito era esse mesmo, de mexer um pouco com esse raciocínio de vocês, e antes, muita coisa que eu entendo que às vezes faço, não, isso aqui não tem jeito, agora já é o contrário. Tem muita gente que às vezes manda mensagem, pergunta, cara, eu tô com isso aqui, o que você me diz? A pessoa já não existe mais sem esperança, sabe? Então a gente costuma falar que às vezes o perito acaba sendo a bala de prata aí, a luz no fim do túnel. Sim. Assim, não é mágica, igual eu falei, né? Não é ficção, igual a gente vê alguns episódios de CSI, coisas que acontecem em 10 segundos, não é muito assim, mas também hoje eu demonstrei que muita coisa que parecia impossível é possível sim. Não, foi grandioso. Obrigado, com certeza virou uma referência para nós aqui na seccional de São Bernardo como perícia digital. Acredito que se os colegas amanhã depois precisarem de um perito, já vai ter um nome em mente, né? Se precisar um assistente, já tem um profissional em mente. Obrigado e boa noite aí. Eu acho que só dos colegas entrarem no caso de vocês no ESAG, né? O seu ESAG cair hoje aí por excesso de impugnações, já estou satisfeito. Doutor Marcelo Stubble, não sei como pronuncia, me corrija, por favor. Boa noite, Peterson. Nos falamos até hoje à tarde pelo nosso canal do WhatsApp.
a respeito de cadeia de custódia, mas não é esse a minha pergunta. Em cima do que o doutor Sérgio e a doutora Janaína estavam falando de captação de informações através de aparelhos, seja celular, seja Alexa, o quanto disso está sendo utilizado em inteligência artificial? Aí eu me refiro ao ChatGPT ou alguma coisa parecida. Eu não entendi muito bem a direção da pergunta, tipo assim, de treinar vozes com o ChatGPT, eu não entendi. Também, mas de conteúdo. Então, hoje a gente tem, igual os colegas comentaram... Daqui, desse nosso encontro, algumas pessoas estão fazendo pelo telefone. Sim. Então, esse conteúdo vocálico, vamos dizer assim, vocal, ele está sendo extraído e está sendo, vamos dizer assim, garimpado através da internet e jogado em algum local para depois ser feita uma pesquisa. Então, quanto disso, hoje em dia, é usado em inteligência artificial para esse tipo de situação? Eu não tenho nenhum estudo nesse sentido, né? De estatística ou algo... Assim, são especulações e testes que as pessoas fazem, né? Experimentos, a gente tem algumas coisas na internet, mas nada assim documentado a nível científico, né? Mas o que eu posso dizer é essa questão, como eu falei, infelizmente a gente está exposto e é por isso que a gente precisa ter esses cuidados. Por exemplo, estão clonando a minha voz, tem que fazer o dever de casa, criar uma senha entre as pessoas, criar palavras-chave que se não forem ditas a pessoa vai saber que não é você. Assim como a gente hoje, quando vai fazer a minha conta do Gmail, tem aquele 2FA, né, o fator de dupla autenticação. Então você tem que criar várias camadas de segurança, né? A gente teve o exemplo aí da falsa chamada que simularam e transferiram milhões aí entre empresários. Então, assim, se a gente não criar... porque a gente, no digital, a gente tem o inverso do direito. Em que sentido? No direito tem a presunção da boa-fé, da verdade, né? No digital é o contrário. A gente... Tudo é errado até que se prove que é bom ou que é verdadeiro. Então a gente trabalha sempre nessa premissa. A gente tem do falecido agora, né? Um dos maiores hackers da história, o Kevin Mitnick. Ele escreveu o livro A Arte de Enganar. E aí ele falava sobre isso. A partir do momento que eu cheguei aqui e falei que eu sou formado em contabilidade e sou perito do tribunal, todo mundo acreditou. Ninguém viu um certificado, ninguém consultou no site do tribunal se eu sou perito mesmo ou não. Enfim, pressupõe uma verdade, pressupõe, né, uma benesse ali em relação ao que a pessoa diz. Então, acho que é isso. Eu acho que é treinar. Eu conto sempre um caso engraçado, que a minha mãe é idosa, né? E aí, com esses golpes e tudo mais, só que ela é treinada, né? E aí, aconteceu ela tinha uma operação e debitaram indevidamente o valor dela. E aí, o banco tá, assim, num suador, ligando para ela, tentando devolver o dinheiro para ela, só que vem um número estranho ligando e pedindo para ela confirmar os dados e tudo mais. Ela, não, você tá me ligando, você que tem que me falar os dados. Então, assim, é isso. É sempre desconfiar em primeira instância. Pediu confirmação, não, você está me ligando, me fala os dados que eu confirmo se é ou não, né? Então você tem que talvez inverter um pouco o jogo. E essa questão de pessoas é isso, é criar o código, assim, parece coisa de filme, brincadeira de criança, mas infelizmente a gente está chegando nesse nível. Alguém liga, igual, por exemplo, vocês estão me ouvindo aqui agora, se eu fizer uma ligação, um telefone para vocês, a voz muda um pouco. Então, às vezes, você até fica assim, pô, será que é fulano que está falando comigo mesmo ou não? Será que é uma voz sintetizada? Eu não sei. Então, infelizmente, tem que criar esses mecanismos. E não tem jeito, é exposição. Esse vídeo aqui vai para o YouTube, vasto material da minha voz, uma hora vai ser usada. E, como eu falei, o crime tem tempo e tem dinheiro. Então, não dá para a gente competir. Poxa, doutor, obrigado pela resposta e, com certeza, a sua mãe tem um ótimo professor, né? Cismado, o banco suou para devolver o dinheiro para ela. Deixa eu ver se mais alguém levantou a mão aqui. Acho que ninguém. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Mais alguma pergunta? Janaína, não fique com vergonha. Janaína tem mais uma pergunta. Peterson, acho que só ficou do doutor... Eu não vi mãozinha levantada, só se alguém mandou, eu tive no chat.
Não sei se ele ainda está aqui, eu não estou vendo. Vou pôr aqui no final e aí precisa dar uma olhadinha se ele ainda está na... Eu não vi pergunta no chat. Qual pergunta que ele mandou? Aqui, ó. Copiei. Só não sei se ele está aqui. Vou olhar nos comentários. Ah, beleza. Tô sim, Peterson. Boa noite. Boa noite, doutor. Então, ele pergunta sobre mito ou realidade, né? Se toda informação fica no computador e não desaparece plenamente, né? Só em relação ao leigo. Então, esse é um conceito básico na computação, é até um recurso assim, computacional, de que quando você, dependendo, né, o jeito básico de deletar uma informação, ele só libera aquela área para ser ocupada de novo. Em tese, enquanto aquela área não for, tipo, sobrescrita, vamos dizer assim, que aquele dado estaria ali e seria recuperável, sim. Isso não é mito, não, é verdade. Inclusive, tem ferramentas, assim, avançadas, de que o pessoal tem muito assim, vou formatar o computador, e ainda com X formatações seria ainda possível recuperar dados anteriores, sim. Aí existem N técnicas para impedir isso, ou enfim, vamos supor, você vai vender seu computador para um terceiro. Você precisaria, né, em tese, assim, num nível sadio de paranoia, anonimizar, vamos dizer assim, todos os dados do seu computador, para que você imagina, você vende seu computador para uma pessoa, a pessoa recupera lá e pega uma senha de banco, ou algo do tipo. Inclusive, antigamente tinha muito isso, quadrilhas que compravam computadores usados, anunciavam em jornal e tudo mais, e era o garimpo. Comprava 100 HDs, um vinha premiado. E esse um premiado vai do saldo, né? Então, não é mito, não, é verdade. Existem técnicas, sim, é possível fazer, sim. E é, inclusive, perigoso. Eu dei o exemplo, né? Tanto pode ser um perito, alguém recuperar a informação, mas pode ser também um criminoso, né? Você botar no jornal lá, compra o HD usado, compra o computador usado. E você, nossa, meu computador... com o preço que ele vai me dar nesse aqui, eu vou inteirar e comprar um novo. Aí você está entregando de bandeja para ele, às vezes, informações sigilosas, às vezes você tem uma empresa, pode ser faturamento, base de clientes sua, telefone de contato, e aí vai estar depois aplicando golpe todo mundo, enfim. Tem N possibilidades, eu não gosto de ficar sugerindo muitas coisas, não, porque minha mente é meio fértil. Ô, Peterson, só para concluir, realmente a pergunta foi por conta disso, receio de vender ou doar celulares usados. No jeito mais bruto, mais raiz, o que eu posso fazer com o aparelho para inviabilizar isso? Jogar álcool? O que dá para fazer? Olha, eu quero te desanimar, não, mas... Uma marreta. Lá onde eu sou professor, na academia de forense, Caramba, o cara é amigão lá. Hoje eu tô difícil da memória aí. Mas é porque eu chamo ele pelo sobrenome, e aí eles dão uma fuga aqui. Mas o colega, ele... Alfredo Morales. Morales, isso aí. É que eu chamo de Morales e me foge não. Então, ele vai me puxar a orelha. Então, o Morales, ele fez um vídeo onde o que eles fizeram? Deixaram celulares imersos em óleo, celulares dentro do mar, deram tiro em celulares, fizeram várias destruições, passaram com um caminhão em cima, jogou do alto de prédio, fizeram um vídeo demonstrando vários métodos supostos de destruições de celulares, e depois ele fez as técnicas para recuperar os dados dos celulares. E aí, não vou deixar spoiler para vocês procurarem o vídeo aí na internet e identificarem o que recuperou e o que não recuperou, mas só para mostrar que, tipo assim, tem ferramentas que aplicam uma técnica, que, igual comentei, como o dado é gravado e regravado, há um limite. Então tem ferramentas que ficam gravando e regravando dados aleatórios para como se fosse anular essa possibilidade aí de recuperação. E aí fazer isso e depois formatar o celular seria assim, um nível, como eu falo, neurose sadia de Valeu. De não vazar dados. Pode perguntar. Janaína tinha levantado a mãozinha e baixou com vergonha aí. Baixou. Então, obrigado, pessoal.
mas como a doutora Adriana Belintani falou, que quando ela assiste uma palestra sua, ela fica muito ressabiada, né? É assustador. É assustador. Quanto mais... Tem uma frase, né, que o conhecimento liberta, né? Mas aqui acho que é o caso contrário. Assusta, viu? Porque, olha, é assustador mesmo. Mas muito obrigado, professor Peterson, muito obrigado a todos que estiveram presentes e até a próxima. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos aí, obrigado. Boa noite, tchau, tchau.